Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Lucas 18, 1 a 8. Todos nós encontramos? Lucas 18, 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar? Pai, nós suplicamos pela iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra. A Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e seguem os caminhos do Senhor. E o desejo do nosso coração nessa noite é ouvir a Tua voz, porque somente a Tua voz nos faz seguir os Teus caminhos. Ó Deus, usa esse momento para nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para a transformação, para a regeneração, para a santificação do Teu povo. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Irmãos, eu começo essa mensagem, a mensagem dessa noite, trazendo as palavras do pastor Francisco Leonardo, que dizia que a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. Sempre maior. Eu falo isso porque hoje eu vou tratar com vocês sobre o tema perseverança em oração. Perseverança em oração. Na última mensagem nós vimos que uma mulher clamando por socorro, e eu disse que orar é para os fracos. Só ora quem é fraco. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se você é fraco, você ora. Por isso que nós oramos poucas vezes, porque nós achamos que somos fortes. Orar, então, é para aqueles que são fracos. Mas oração, irmãos, é unir a nossa fraqueza com o Deus Todo-Poderoso, sobre a mediação de Jesus Cristo, aquele que se coloca no meio dessa relação. Homens fracos, pecadores, e um Deus Todo-Poderoso, e Jesus se coloca nesse meio. Então nós oramos. Irmãos, planejar, administrar, organizar, tudo isso é importante. Mas é interessante que os discípulos do Senhor Jesus, um dia se aproximaram dele e disseram o seguinte: Senhor, ensina-nos a organizar. Não foi isso que eles pediram. Senhor, ensina-nos a planejar. Não, eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Quando eu comecei a ler a Bíblia e comecei a perceber na palavra de Deus um tema que é tão rico para nós presbiterianos, que é a soberania de Deus, aquele Deus que tem um controle absoluto sobre todas as coisas, algumas perguntas começaram a surgir na minha cabeça. Pergunta que talvez você já fez: para que orar se Deus já sabe? Para que orar se Deus já sabe? A Bíblia diz que antes que a palavra me chegue à boca, Deus já conhece toda. E aí nós perguntamos: qual o sentido da oração então, se Deus já sabe? Um autor que me ajudou muito foi o pastor John MacArthur. E John MacArthur diz o seguinte: a Bíblia não deixa dúvidas a respeito da absoluta soberania de Deus, mas dentro dessa soberania, Ele nos ordena a exercitarmos a nossa vontade responsável em certas áreas, e a oração é essa área. E ele diz o seguinte: se Deus não agisse em resposta às nossas orações, o ensino de Jesus seria fútil e sem sentido.
E todas as ordens para que orássemos seria sem fundamento. A nossa tarefa não é resolver o dilema da soberania de Deus e da responsabilidade humana. A nossa tarefa é agir de acordo com aquilo que foi revelado, ou seja, orar, pedir o Senhor. Por que eu oro se Deus já sabe? Porque Deus mandou, porque Deus deu ordem, porque Deus falou que nós devemos orar. Mesmo sabendo que Deus já conhece os nossos pedidos e as nossas necessidades, Deus ordenou que o seu povo faça oração, que o busque. Mas é preciso também pensar, irmãos, que a oração é muito mais do que você se aproximar de Deus com uma lista de supermercados. Porque às vezes nós achamos que a oração é isso, é chegar a Deus, saúde, emprego, vestibular dos meninos, casamento. Não. Oração, em primeiro lugar, é comunhão com Deus. Oração é relacionamento com o Pai, é derramar o seu coração diante de Deus. É muito mais do que se aproximar diante dele com uma lista de supermercados cheio de pedidos. Não é errado pedir, nós devemos pedir, mas oração, irmãos, em primeiro lugar, é comunhão. Jesus era Deus, é Deus, e orava, sabia tudo o que ia acontecer na vida dele, e passava tempo buscando o Senhor. E outra coisa, algumas bênçãos nós recebemos nessa vida sem orar, porque Deus é um Deus abençoador. Mas também essa mesma Bíblia, ela diz que algumas coisas nós não recebemos porque não oramos. Tiago capítulo 4 versículo 2 diz assim: nada tendes porque não pedis. Deixamos de receber algumas bênçãos porque não pedimos. É isso que a Bíblia diz. Entende agora por que mesmo Deus sabendo, você deve orar? Porque Deus ordena, porque a oração em primeiro lugar é comunhão, porque tem algumas bênçãos que nós recebemos através da oração. Mas eu preciso também, irmãos, antes de entrar no texto, trazer aqui alguns princípios sobre a oração que a Bíblia traz para nós. A Bíblia diz o seguinte: o que desvia os seus ouvidos da lei, a sua oração será abominável. Preste atenção nisso. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, a sua oração não é agradável a Deus, é abominável. A Bíblia também traz outro princípio dizendo: pedis e não recebeis, porque pediu mal. O que é pedir mal? Para esbanjardes em vossos prazeres. Então às vezes nós deixamos de receber, não é porque não pedimos, é porque pedimos mal. A Bíblia diz também que quando nós pedimos perdão a Deus e não perdoamos, o nosso Pai também não nos perdoa. É isso que Jesus disse na oração do Pai Nosso. Essa Bíblia também diz que nós, maridos que estamos aqui nessa noite, devemos viver a vida comum do lar, com discernimento com as nossas esposas, porque elas são a parte mais frágil, para que não se interrompa as nossas orações. Preste atenção nisso. Não se interrompa as nossas orações. Quando nós, maridos, não vivemos a vida comum do lar, entendendo que a nossa esposa é uma parte mais frágil, existem duas aplicações possíveis desse texto, dizendo: olha, Deus não vai escutar a sua oração, ou a oração do casal está prejudicada. Mas há um outro princípio também que eu encontro em Josué capítulo 7, quando o povo de Deus pecou, e aí o povo foi guerrear e recebeu uma derrota, e aí Josué se coloca diante de Deus e pedindo a Deus: Deus, o que está acontecendo? O teu povo está perdendo. Sabe qual é a resposta de Deus para essa oração de Josué? Para de orar, Josué, tem pecado no meio do povo. Deus está dizendo para Josué: eu não quero ouvir a sua oração, vai resolver o problema do pecado primeiro. A oração que Deus quer escutar nesse momento é: Senhor, me perdoa. O texto, irmãos, é uma parábola que conta a história de um juiz iníquo e uma viúva insistente. E já no início do texto, Jesus já deixa claro para nós a lição que Ele quer nos ensinar, porque Ele diz o seguinte: olha, que nós devemos orar sempre sem desanimar.
Ele conta uma parábola para nos ensinar que nós devemos orar sempre sem desanimar. E aqui, irmãos, Jesus já deixa de maneira clara o que Ele quer ensinar para nós essa noite. Primeiro, oração não é uma opção. Se você sentir vontade de orar, ore. Não, oração é um dever. Eu já ouvi algumas pessoas dizer o seguinte: se Deus tocar o meu coração, eu oro. Isso não é bíblico não, irmãos. Não tem um texto na Bíblia que coloca oração como opção. Não tem um texto que diz assim: se você quiser orar, se você sentir no seu coração, ore. Não, oração é um dever. E é um dever que pode se tornar um prazer. J.I. Packer, no seu livro Do Dever ao Prazer, ele diz o seguinte: a boa oração é ao mesmo tempo um dever, mas também um deleite. À medida que você se esforça, Deus santifica o seu esforço e aquilo passa a ser um prazer. É um dever, mas também é um prazer estar na presença de Deus, derramando o seu coração diante de Deus. Então preste atenção que isso aqui é muito, muito precioso. A oração é um privilégio. E quando você não ora, você deixa de desfrutar desse privilégio, que é falar com Deus. Mas quando você não ora, você deixa de cumprir o seu dever. Preste atenção nisso. Quando você não ora, você está deixando de cumprir o seu dever para com Deus. Porque a oração não é opção, ela é uma ordem. O nosso desânimo, muitas vezes, irmãos, não é porque nós estamos orando muito. O nosso desânimo, muitas vezes, é porque não estamos orando. É porque não estamos buscando o Senhor. E Jesus, ele conta essa parábola diante de um contexto muito interessante, porque no capítulo 17, ele falou da sua segunda vinda. Ele fala dos últimos dias. E ele usa dois exemplos que vocês conhecem, de Noé e o exemplo de Sodoma e Gomorra. Preste atenção. Nos tempos de Noé, diz assim: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio, e quantas pessoas foram salvas? 8 pessoas. Da mesma maneira em Sodoma e Gomorra, quando Ló, a sua esposa, as suas filhas estavam lá, e daqui a pouco Deus fez descer fogo do céu, 3 pessoas foram salvas. Então Jesus aqui ele ilustra isto para dizer o seguinte: olha, na minha segunda vinda, as pessoas vão estar vivendo assim, não dando confiança para aquilo que eu falo, casando, comendo, bebendo, uma vida normal, mas da mesma maneira que um dia eu mandei o dilúvio, vai ser a segunda vinda. E é nesse contexto que Jesus conta uma parábola sobre a necessidade de orar sem desanimar. A partir do momento que a história caminha para o fim, irmãos, a tendência é as pessoas se esfriando espiritualmente. As pessoas achando assim: Jesus está demorando muito. Na época de Pedro o pessoal já achava, mas já falaram que ele ia vir, até agora não veio. Aí Pedro respondeu: não esqueça que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se essa conta está correta, nós estamos 2 dias do dia que Jesus fez a promessa de voltar. Mas presta atenção, a parábola então ela fala sobre um juiz e uma viúva que moravam na mesma cidade. Um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Imagina na sua cena um juiz assim: não tem o temor do Senhor e nem se preocupa com o que os homens pensam. Na mesma cidade havia uma viúva que se aproximava dele, dizendo para ele: julga minha causa contra o meu adversário. A Bíblia não diz qual era essa causa, o que aconteceu, mas ela não pedia vingança, ela pedia justiça. E durante muito tempo aquele juiz negou essa mulher, essa viúva, a justiça. E ela insistia com ele: senhor juiz, julga minha causa. E aquele homem estava nem aí: eu não temo a Deus, eu não me preocupo com o que os homens pensam.
Mas todos os dias ela estava lá, ela não desanimava, e ela começou até a aborrecer aquele juiz. De todos os dias, insistindo com ele, julga minha causa, diz a Bíblia que o juiz começa a ficar farto dela, mediante a insistência. E o juiz diz o seguinte no versículo 5: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não se ceder, que por fim venha molestar-me. De tanta insistência, ele toma a decisão: quer saber de uma coisa? Eu vou julgar a causa dessa mulher, porque uma hora ela pode me molestar. E você sabe o que é a ideia da palavra molestar no original? Me deixar com o olho roxo. O juiz ficou preocupado, de tanta insistência, ele fala: quer saber? Não tema a Deus mesmo, estou nem aí, eu vou julgar a causa dessa mulher, vou resolver o problema dela. E agora que vem a grande lição do texto, olha aí comigo, por favor, Lucas 18, versículo 6 e versículo 7. Lucas 18, versículos 6 a 7. Depois então de dizer que ele iria julgar a causa daquela mulher, Jesus aplica esse texto dizendo o seguinte: então disse o Senhor, considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Presta atenção no que Jesus está dizendo aqui. Esse juiz, diante da insistência dessa mulher, ele não julgou a causa dela? Ele pergunta: vocês acham que eu não vou fazer justiça aos meus escolhidos que clamam dia e noite por mim? Jesus aqui não está comparando aquele juiz iníquo com o nosso Deus, não. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, esse juiz que é ruim, que não teme a Deus, que não se preocupa com os homens, fez algo bom. Você acha que o nosso Deus, que é bom, que é misericordioso, que é bondoso, não vai atender o clamor do seu povo? Não vai atender a oração do seu povo? É isso que Jesus está dizendo. Compara um juiz ruim, um juiz que não temia Deus e nem se preocupava com os homens, mas mediante a insistência daquela mulher, ele atendeu o seu pedido. E o nosso Deus não vai responder às nossas orações? Irmãos, Jesus ele usava na sua maneira de ensinar sempre algo assim: gente, vamos pensar. Assim como ele falou um dia sobre a ansiedade, ele olhou, ele disse assim: olhai para os lírios do campo, olha os pássaros que não trabalham, pensa, raciocina. Vocês que são filhos, Deus vai deixar vocês, criou vocês, não vai colocar uma blusa de frio em você, não vai te dar um almoço, não vai te dar o que você precisa para sobreviver. E o que ele está dizendo aqui é a mesma coisa. Presta atenção: um juiz ruim fez coisa boa, quanto mais o vosso Pai Celeste. O Deus bondoso negará a justiça aos seus escolhidos? Aqueles que têm o trono, aqueles que têm acesso ao trono da graça, Deus vai negar a justiça a eles? Aqueles que têm um advogado diante de Deus, Jesus Cristo o justo, aqueles que Deus conhece pelo seu nome, que sabe das suas necessidades, é o que Jesus está dizendo. Aqueles que têm o Espírito pelo qual nós cantamos de maneira muito especial no início do culto, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Deus vai negar? Deus não está escutando a oração? Aqueles por quem Cristo está à direita de Deus, intercedendo por eles? É isso que Jesus está perguntando para nós. Vocês não vão ser escutados por Deus? Não serão atendidos por Deus? Jesus, ensinando sobre a oração, irmãos, ele disse certa vez algo que para mim é muito profundo. Ele disse o seguinte: qual de vocês, pais que estão aqui nessa noite, que se um filho pedir um pedaço de pão, vocês dão uma cobra para ele comer? Qual de vocês, pais que estão aqui nessa noite, que se um filho pedir um pedaço de pão, você dá pedra para ele comer?
Quem aqui tem coragem, se um filho pedir um pedaço de pão, dar um escorpião para o filho comer? Eu acredito que ninguém aqui tem coragem de fazer isso. Aí Jesus faz uma aplicação muito especial, ele diz assim: vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Imagine então o nosso Pai Celestial, aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, não dará juntamente com ele todas as coisas que nós precisamos? É por isso que nós precisamos pensar que o cristianismo, irmãos, como disse John Stott, crer é pensar. A fé não é só aquela coisa assim, eu creio, não, eu creio, mas eu penso nas promessas de Deus, eu penso naquilo que Ele disse. Mas olha só, ainda que pareça demorado. Olha aí comigo o versículo 8. Eu sei que em alguns momentos da nossa vida nós estamos orando, estamos buscando, e parece que não tem resposta. Há quanto tempo buscando pela conversão de alguém? Há quanto tempo buscando por uma porta aberta? E parece que Deus não está escutando. Só que no tempo de Deus, Ele não está demorando. No tempo de Deus, a Bíblia diz o seguinte: olha, digo-vos que depressa, não é demorado não, depressa lhes fará justiça. Irmãos, presta atenção, Deus não está demorando em te atender. No tempo de Deus, Ele está atendendo o seu pedido e com pressa. Deus tem pressa em resolver o seu problema, Deus tem pressa em atender a sua oração. Ele aparece, apesar de parecer demorado aos nossos olhos, Deus tem pressa em atender as nossas orações. E é lógico que o tempo de Deus é diferente do nosso. É lógico que o tempo de Deus ele não pode ser medido num relógio de 24 horas. Não pode ser entendido dentro de um tempo como nós entendemos. Eu nunca me esqueço, ou não quero me esquecer, melhor assim, aquela pregação do pastor Raimundo aqui, que disse para Sara, quando Deus disse para Sara que ela daria luz a um filho, e demorou 25 anos, a mulher estéril, mas Deus só atendeu o pedido dela quando ela parou, irmãos, de ovular, quando não tinha mais chance dela ter um filho, humanamente falando, aí Deus pegou e atendeu. Então Deus tem o seu tempo para fazer as coisas, e no tempo de Deus é depressa, não é demorando não. Ele tem a maneira dele de trabalhar, de usar, mas na resposta de Deus para os nossos clamores Ele tem pressa em atender. Por isso nós não devemos desanimar diante das nossas orações. Por isso que essa parábola é uma parábola para encorajar você a continuar orando, continuar insistindo, continuar buscando o Senhor. Mas ele faz uma pergunta final aqui desafiadora. A pergunta é: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é a pergunta que você precisa responder nessa noite. O que Jesus está dizendo aqui é: será que haverá crente? Não, não é isso. A Bíblia garante que vai existir crentes na volta de Cristo. A pergunta é: será que quando Jesus voltar, vai ter gente perseverando em oração? Essa é a ideia. Assim como esta mulher insistiu com aquele juiz iníquo, na volta de Cristo existirá crentes perseverantes em oração? Essa é a pergunta. E essa é a pergunta que eu e você precisamos responder, não para quem está aqui, mas para Deus. Você é alguém que persevera em oração? Ou no momento que você ora, não tem resposta, você logo desanima? Você é alguém que tem insistido com Deus? E a ideia aqui é essa mesmo, é insistir com Deus, continuar buscando o Senhor, continuar todos os dias buscando o Senhor, pedindo: Senhor, me ajude, socorre-me, Senhor. A ideia aqui é essa. Você é alguém então que persevera em oração? Qual seria a sua resposta? Ou você já desistiu de algumas coisas?
Você acha que Deus não é da vontade de Deus? Eu queria fazer algumas aplicações desse texto dessa noite. O texto aqui fala dos escolhidos de Deus, irmãos. Esse é um tema que a Bíblia aborda. Os eleitos, os escolhidos, os predestinados. E a Bíblia diz que essa escolha aconteceu lá na eternidade. Lá na eternidade Deus escolheu um povo. Ele é chamado de os escolhidos de Deus. Mas algo interessante é que ninguém nasce com uma placa escrita assim, escolhido por Deus. Não, não tem isso. Não existe essa placa. Mas segundo Jesus, os escolhidos por Deus têm um ouvido apurado. Preste atenção nisso. Jesus disse o seguinte: as minhas ovelhas, ou seja, os meus escolhidos, ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E a pergunta para nós nessa noite é: você escutou a voz de Jesus? Você escutou Jesus te chamando: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei? E ele diz assim: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então quer saber se você é um escolhido por Deus ou não? Vá a Ele nessa noite. Porque somente os escolhidos escutam a voz do pastor. As minhas ovelhas ouvem minha voz. A segunda aplicação, irmãos, que eu quero fazer desse texto é que alguns judeus ensinavam que as pessoas não deveriam orar mais do que 3 vezes por dia. E eles baseavam isso em Daniel, que orava 3 vezes por dia. A ideia deles era o seguinte: quando você ora mais de 3 vezes por dia, você cansa Deus. Não tem esse ensino na Bíblia. Muito pelo contrário, a Bíblia vai ensinar, como esse texto que nós lemos nessa noite, é que nós devemos perseverar em oração. A Bíblia vai dizer para mim e para você o seguinte: orai sem cessar. E não tem horário para orar não, tá, irmãos? Não tem essa que de madrugada a fila é menor. Isso é conversa fiada. E nem que de madrugada Deus escuta melhor. Não, não tem isso. Orai sem cessar, é o tempo todo. Não tem que de madrugada a oração é mais forte. Não, não existe isso. A Bíblia não determina um horário de oração. A Bíblia vai dizer para nós: orai sem cessar. A dona Adélia, esposa do pastor Josias Altino, me falou algo uma vez que mexeu muito comigo. Ela disse assim: eu estou há 12 anos orando pela cura da minha enfermidade. E ela falou assim: e Deus não mandou parar ainda não. E eu falei: ela está certa, continua mesmo. Isso é perseverar em oração. É todos os dias dizer: Deus, eu preciso da minha saúde. Eu sei que Tu és poderoso para curar, mas que seja feita a Tua vontade. Mas todo dia eu vou pedir. Jesus 3 vezes no Getsemane, saindo gotas de sangue, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Como o apóstolo Paulo, com aquele espinho na carne, que pedia: Senhor, remove. Até que ele ouviu: não, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu preciso insistir, eu preciso todos os dias suplicar ao Senhor e continuar batendo na porta, continuar em oração, buscando o Senhor, irmãos. Quando não vemos nenhum sinal da resposta de Deus, nós temos uma tendência a esmurecer, a desanimar. Quantas orações você já colocou na gaveta e falou assim: não deve ser da vontade de Deus, isso aqui não vai funcionar. Jesus está nos ensinando, irmãos, que não devemos parar de orar. Orar, quem sabe, pela conversão do filho. Orar, quem sabe, por uma enfermidade que você enfrenta já há alguns anos. Orar pelo casamento. Orar pela mudança do marido, pela mudança da esposa. A mão do Senhor não está encolhida.
para que não possa agir, não possa ajudar, não possa trabalhar. Nós servimos um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Jesus, que é Deus, tinha uma vida intensa de oração, mas nós às vezes desanimamos. Quando estamos passando por um problema, gente, aí nós oramos. Um problema difícil mesmo, colocamos o joelho no chão, suplicamos, mas passou aquela nuvem, deixamos aquele tempinho para orar só na hora de dormir e nem falamos em nome de Jesus, porque estamos orando e daqui a pouco o sono vem e deixamos Deus para lá e vamos dormir. Queridos irmãos, perseverar em oração. Mas eu preciso dizer mais aqui nessa noite. Perseverar em oração é algo bíblico. O que Jesus condenou foi as vãs repetições. Jesus disse assim: e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. As vãs repetições é aquela ideia seguinte, que se você ficar repetindo, você consegue dobrar. Isso é diferente de perseverar em oração. Um dia desse eu estava vendo a televisão e tinha uma pessoa fazendo as vãs repetições, dizendo assim: Jesus, 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 Jesus. Irmãos, uns 15 minutos. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus disse: isso é vãs repetições. É diferente de você perseverar em oração e dizer: Deus, me ajuda, socorre-me, Senhor, eu preciso de uma visitação especial do Senhor, da minha família, quebrantando os nossos corações. Isso é diferente. Não é vãs repetições. Imagina um filho chegar para o pai e falar assim: pai, aí o pai, pai. Não, isso é vãs repetições. Mas a perseverança em oração é algo ordenado na Bíblia, irmãos. Continuar buscando o Senhor, continuar todos os dias pedindo ao Senhor: Deus, me ajude. Eu preciso que o Senhor me ajude. Como está a sua vida de oração? Como está a minha vida de oração? É por isso que no início da mensagem eu disse: a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. Eu sou o primeiro que preciso perseverar em oração. Eu já disse para vocês em outro momento que o ouvido mais próximo da minha boca não é o do Luca, que está mais próximo de mim, é o meu. Vamos buscar o Senhor nessa hora? Se você pudesse colocar de pé, vamos lá, vamos buscar o Senhor.